Bom dia, amado povo da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Amarante do Maranhão. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, querido ouvinte. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, versículo de número 5, nós lemos o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essa passagem, ela é uma passagem em que Jesus cura um paralítico. Jesus, ele chega em Cafarnaum, sai a notícia pela vizinhança que ele havia chegado, vai uma multidão até onde Jesus estava, na casa que Jesus estava, e Jesus estava lá pregando a palavra, e as pessoas iam até lá para ver Jesus pregar a palavra. Então, acontece que algumas pessoas foram até Jesus levando um paralítico. E esse paralítico era carregado por 4 pessoas, deitado em seu leito. Só que quando eles chegam lá, eles não conseguem se aproximar de Jesus. Então, eles fazem uma abertura no teto, bem no ponto correspondente ao que Jesus estava. E eles então baixam o leito em que o doente estava deitado pelo teto da casa, e de repente Jesus vê aquele paralítico descendo na frente dele. E aí, quando Jesus vê aquele paralítico, todos esperavam, inclusive o paralítico, por isso ele estava lá, que Jesus dissesse: está curado. Mas Jesus disse que aquele paralítico estava perdoado. E aquela frase de Jesus acaba causando alguns burburinhos naquelas pessoas que estavam ali, principalmente nos escribas, que eram os responsáveis por escrever o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, de um papel para o outro, pois o Novo Testamento ele só é escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, os escribas eles entendiam muito da Bíblia, e os escribas eles começam a questionar em seu coração e questionam o seguinte: como pode esse homem dizer que está perdoando o paralítico? Porque, de acordo com a Escritura Sagrada, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, então, vai provar de 2 maneiras para aquele povo por que ele podia falar o que ele falou. Por que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Infelizmente, aqueles escribas, eles estavam certos ao dizerem que só Deus podia perdoar pecados, mas por outro lado eles estavam errados, porque eles não reconheciam que Jesus era Deus. Então, Jesus, ele vai provar de 2 maneiras para aqueles homens que ele é Deus. A primeira maneira que Jesus prova para aqueles homens que é Deus é fazendo uma pergunta. Jesus pergunta para eles: olha, por que vocês estão pensando sobre isso em vosso coração? Aqueles escribas não falaram nada para ninguém, mas eles apenas pensaram em seu coração. E você sabe que tanto eu como você e qualquer outra pessoa na face da terra não consegue saber o que se passa no coração das pessoas. Mas Deus sabe, Deus conhece os corações. E quando Jesus pergunta por que eles estavam pensando aquilo, isso era uma prova de que Jesus era Deus, porque ele conhece os corações, ele sabia até mesmo o que as pessoas estavam pensando. E a segunda maneira que Jesus vai provar que é Deus para aqueles escribas é fazendo o seguinte: Jesus, ele pergunta o que é mais fácil, se é dizer está perdoado ou está curado. E para Jesus seria muito mais fácil dizer o que ele disse, está perdoado, pois assim ninguém poderia realmente saber se foi ou não perdoado aquele homem. Mas se Jesus dissesse que aquele homem estava curado, aquele homem teria que se levantar e começar a caminhar imediatamente. E é exatamente o que Jesus faz. Jesus, ele diz para aquele homem: você está curado, toma teu leito e anda. E aquele homem naquele mesmo instante se levanta e sai caminhando, e todos ficam muito admirados. Mas esse texto ele tem muitas mensagens. E uma das principais mensagens desse texto é você se perguntar qual a sua maior necessidade.
Pense você se aparecesse aí o gênio da lâmpada dos desenhos animados. E o gênio da lâmpada dissesse para você: faça apenas um pedido, você tem um desejo e eu realizarei. O que você pediria para o gênio da lâmpada? Aquilo que você pediria a ele vai revelar o que você pensa ser sua maior necessidade. Muitos pediriam riqueza. Outros diriam: riqueza eu tenho, eu preciso mesmo é de saúde. Outros diriam: olha, saúde e riqueza eu tenho, eu preciso mesmo é de um bom relacionamento familiar. Enfim, o que você iria pedir? E entenda uma coisa: o que aquele paralítico pediria? O que aquele paralítico queria indo atrás de Jesus, juntamente com os seus amigos que o carregavam? Ele queria saúde, ele queria ser curado. Mas quando Jesus vê a fé daquele paralítico, diz o versículo 5, que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Isso mostra que mais importante do que a sua saúde, mais importante do que o dinheiro, mais importante do que qualquer necessidade, é você ter os seus pecados perdoados. Essa é a maior necessidade de qualquer ser humano. A maior necessidade minha, a maior necessidade sua, a maior necessidade de qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem é ter os pecados perdoados. Por isso que quando Jesus viu a fé daquele homem, foi a primeira coisa que ele disse: você está perdoado. E somente depois Jesus curou aquele paralítico. Então, vá em busca do perdão dos seus pecados. Porque aqueles que não tiverem os pecados perdoados nesta vida, eles terão que pagar por esses pecados numa condenação eterna. E aí, o seu sofrimento aqui, seja por falta de dinheiro, seja por falta de saúde, é um sofrimento pequeno comparado aos sofrimentos que você terá que passar na eternidade. Clame a Deus pelo perdão de seus pecados. Essa era a mensagem de Deus que eu tinha para você nesta manhã. Quero aqui estender o meu convite a você e a sua família a nos visitarem. A nossa igreja está localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Os nossos dias de culto são na quarta-feira e no domingo. Quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos reunião de oração e doutrina. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. E domingo, às 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado especial. Você também pode entrar em contato conosco, tanto pelo nosso Instagram, que é @IPBAmarante. Você encontrará o nosso Instagram, basta mandar uma mensagem no direct. E você também pode entrar em contato conosco pelo nosso número de telefone. Para esse número de telefone você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, mandar um SMS ou até mesmo ligar. O nosso número de telefone possui o DDD 99 e o número é 98506-6411. Vou repetir para você. DDD 99, número 98506-6411. Então, entre em contato conosco que nós estamos à disposição para ajudá-lo. Que Deus abençoe você, a sua família e que essa cidade seja alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo.